Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos no ar com mais uma série Café com Palavra. Esse é o canal Cura Emocional pela Palavra, o canal que vai te ensinar a conhecer a Palavra de Deus. Eu sou a missionária Leila e estou aqui para te ajudar a entender e conhecer a vontade de Deus na tua vida. E eu gostaria de pedir a você que você já deixasse seu like, que você viesse compartilhar essas mensagens, ser um semeador dessa palavra. Então, vamos à mensagem de hoje. Hoje nós estamos dando continuidade à série Ouvindo a Voz de Deus. Se você ainda não ouviu a primeira parte e a segunda parte dessa série de estudos maravilhosos, nós falamos como ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que você não pode perder. Essa série, ela está muito boa. Como discernir se realmente Deus falando. Você sabe discernir, você sabe reconhecer quando realmente é Deus falando. Se Deus está falando, você está aprendendo a ouvir? Como saber se é Deus falando ou é outra voz? Então é isso que nós vamos estar falando hoje. E nós vamos começar essa mensagem de hoje abrindo a palavra de Deus. Porque a palavra, ela tem todas as respostas para você. Nós precisamos adquirir o hábito de ler esse livro maravilhoso, que não é apenas um livro, é o poder de Deus. A Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta, lida e declarada é o poder de Deus nas nossas vidas. Então entenda, lá no livro de 1 Coríntios, então se você tiver a sua Bíblia aí, abra, capítulo 14, versículo 33. A palavra do Senhor vai dizer: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, primeira observação que nós temos que fazer é que Deus, ele é coerente com a sua própria revelação. Isso é um princípio. É claro que nem toda voz vem de Deus. Nós já vimos isso nos estudos passados. Se você ainda não ouviu, vá lá, clique lá no estudo passado, a primeira parte, a segunda parte, para que você possa entender a continuação desse estudo. Então, esse é um princípio. Deus é coerente com a sua própria revelação. Deus não vai dar algo para nós e vai deixar a gente com dúvida. Muitas vezes nós recebemos a confirmação de Deus no nosso espírito, mas logo depois vem a dúvida. Esse espírito de dúvida que vem depois não vem de Deus. Tudo que vem de Deus traz paz. Então Deus não é confusão. Ele, por exemplo, não vai dar uma bênção a alguém e aquela bênção vai gerar uma perda. Uma bênção onde que vai gerar um conflito. Uma bênção onde que vai gerar uma angústia. Não. Deus não trabalha dessa forma. Então, entenda, nós estaremos vendo aqui vários pontos que vão nos guiar para sabermos quando a voz de Deus está falando e quando não é a voz de Deus. Então, primeiro, a voz de Deus sempre está alinhada com a palavra de Deus. O Senhor, ele nunca vai nos dar uma revelação que vai ser contra a sua palavra. Então, existem pessoas que, por exemplo, dizem: a Deus falou comigo que eu deveria me casar com determinada pessoa. Só que aquela pessoa já é uma pessoa casada. Deus nunca vai te dar uma palavra que é contra a sua própria palavra. Então, toda revelação, a voz de Deus, ela sempre está alinhada à palavra de Deus. E isto está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, essa palavra está nos dizendo que se nós estivermos alinhados à palavra de Deus, nós vamos entender a voz de Deus. Então, se uma voz vai contradizer a Escritura, vai distorcer os princípios de Deus e vai justificar algum pecado, é que tem pessoas que querem justificar o pecado. Elas querem ficar na desobediência, na vontade delas, e querem usar a palavra de Deus para justificar os seus pecados. Deus não vai se dobrar a você e nem a mim. Nós é que temos que nos dobrar a Deus, porque Deus não vai violar os seus princípios, só porque nós queremos. Então, nós precisamos entender que Deus ele é coerente com a sua própria revelação. A segunda coisa é que a voz de Deus ela vai produzir paz. Como nós vimos, Deus não é Deus de confusão. Então, Deus não é Deus de confusão. Mesmo quando Deus corrige, há uma convicção. Então não fica aquele desespero, aquela coisa caótica na cabeça da pessoa. Ah, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Então, até mesmo quando Deus corrige, Ele corrige com paz. Porque o medo, ele acusa e ele traz pressão. Mas Deus não. Deus traz a paz. Então, terceiro, a voz de Deus, ela vai confrontar, mas também vai transformar. E isso é algo muito importante. Se nós observarmos, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Veja, a espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados. E ela faz a divisão. Então, a palavra do Senhor, ela vai dividir, ela vai separar o que é da alma e o que é do espírito, ou seja, o que é das emoções. A alma, os desejos da alma, tem a ver com as emoções. E eles se separam. Então, a palavra de Deus, ela vai separar. Ela vai nos dar um norte daquilo que é alma, daquilo que é carne, daquilo que é espírito. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui, de uma forma muito clara, que a voz de Deus, ela vai revelar o coração. Ela vai revelar também o que é emoção. Ela vai expor intenções. E ela vai chamar ao arrependimento. Muitas vezes não é confortável, verdade, mas é transformador. E quarto, a voz de Deus, ela vai apontar para Cristo. A voz de Deus sempre aponta para Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele glorifica a pessoa de Jesus Cristo. E isso não tem nada a ver com a exaltação do ego humano. O ser humano, muitas vezes, ele quer exaltar o seu próprio ego. E isso o faz, muitas vezes, entender uma voz errada, que é a sua própria vontade, a vontade das suas emoções. Então, se uma voz te coloca no centro, pode ter certeza que essa voz não é de Deus. Porque o centro tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Se uma voz alimenta o seu orgulho, a vaidade, por aí vai, não é de Deus. Porque a voz de Deus, ela aponta para Cristo. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Então, às vezes, a gente vê muito isso nos ministérios, né? Até mesmo de igrejas, né? Tem pessoas que querem e gostam de ficar no centro, que querem estar em evidência, né? E muitas vezes se esquecem que o centro tem que ser a pessoa de Jesus Cristo e não nós, certo? Então, entenda, nós já vimos aí 4 pontos, eu vou te dar o 5º. A voz de Deus, ela é consistente. Ela não vem da impulsividade. Ela não é impulsiva. Tudo aquele que vem da impulsividade, agir por impulso, muito provavelmente vai ter uma consequência desastrosa, certo? Então, Deus, ele pode falar de forma, sim, verdade, imediata. Mas, geralmente, o Senhor, ele vai confirmar. E vai não somente confirmar, mas também ele vai repetir
aquilo que ele falou. E ele vai então estabelecer no seu coração aquilo que ele falou. E muitas vezes ele vai usar uma outra pessoa até mesmo para confirmar aquilo que o Senhor entregou a você. Como está escrito lá em 2 Coríntios 13, no capítulo 1, né? Por 2 ou 3 testemunhas. Então, o Senhor, ele sempre vai confirmar através de outras pessoas aquilo que ele já entregou para nós. Então, isso é um princípio. Deus confirma aquilo que ele fala. O Senhor sempre vai confirmar no nosso espírito, no nosso coração, aquilo que ele fala. E o próximo ponto, a importância do discernimento espiritual que nós temos que ter. Sem esse discernimento, não tem como nós sabermos se a voz é de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que provar os espíritos. Ou seja, nem toda voz, ela é espiritual. Como é que nós provamos o espírito? Com a palavra de Deus. Está alinhada a palavra, tudo aquilo que eu já falei antes. Existe voz de Deus, existe a voz da mente, existe a voz da emoção e existem influências espirituais, conforme eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, aprender a discernir a voz de Deus é ter maturidade espiritual. E lógico, por último, o silêncio também ele pode ser uma resposta de Deus. Nem sempre a resposta de Deus vai ser o sim. Às vezes pode ser o não e às vezes poderá ser o silêncio. Mas isso também vai nos comunicar algo. Que nós devemos esperar tempo determinado de Deus. Que nem sempre as coisas são na hora que nós queremos. E isso vai revelar-nos também que temos que passar por uma fase de teste. E principalmente por uma fase de crescimento. Porque Deus nunca vai dar algo para alguém que não está preparado para receber. E sempre quando Deus está no silêncio, quer dizer que Ele está ausente. Então, a ausência, nem toda ausência da voz de Deus é a ausência de Deus. Muitas vezes o Senhor vai querer que você espere. Então Deus fala, mas nós precisamos discernir a voz dele. E para isso vai exigir de nós uma intimidade com a palavra, intimidade com Deus, uma maturidade espiritual e uma sensibilidade espiritual, porque isso é uma sequência, tudo isso vem com o aprender da palavra. Ouvir é importante, mas discernir é essencial. Porque se você não discernir, você poderá estar aí absorvendo um bocado de coisa que não vem de Deus. Mas para você discernir, você precisa ter o conhecimento da palavra. Nem toda voz que você ouve vem de Deus. Mas a voz de Deus sempre vai te aproximar dele. E isso é o que eu gostaria de deixar para você. Amém? Então vamos orar nessa hora. Você que está necessitando de oração, eu quero fazer uma oração agora também para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Se você quer aceitar Jesus, coloque aí o seu nome, deixe o seu pedido de oração para que a gente possa estar apresentando nas madrugadas o seu nome, escrevendo o seu nome aqui no nosso caderninho de oração, para que você possa estar recebendo também a ajuda de Deus. E venha caminhar conosco nesse canal, porque esse canal você pode aprender a entender a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, porque esse canal ele foi feito para você e foi feito com muito amor. Então, agora eu quero fazer o pedido mais importante desse dia de hoje. Entregue a sua vida a Jesus. O que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus? Ele é a pessoa mais importante da sua caminhada. E certamente a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração junto comigo e deixe seu nome para que a gente possa estar orando por você. Amém? Diga assim: Pai, eu creio que o Senhor veio para nos salvar e nos libertar. E que Tu deu o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conforme está escrito em João 3,16. E nesta hora, Senhor, eu quero entregar a minha vida aos Teus cuidados. Eu quero te pedir que Tu
Senhor, perdoe meus erros, minhas falhas, meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Me salve, Senhor. Me livre do mal. Me ajude a andar contigo. Eu entrego a minha vida hoje a Jesus Cristo. E faço aqui uma aliança com Deus, de andar com Ele. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você fez essa oração? Se você fez, Jesus te ouviu. E certamente já escreveu o teu nome no livro da vida. E você que já conhece Jesus, hoje você aprendeu sobre como discernir a voz de Deus. E essa foi a nossa mensagem. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Todas as vezes que nós deixamos nosso like, nós ajudamos outras pessoas também a ouvir a palavra de Deus. Nós ajudamos outras pessoas a serem abençoadas, porque o YouTube ele vai mandar essas mensagens para outras pessoas. Assim como você foi abençoado, abençoe também outros. Compartilhe, deixe seu like e venha caminhar conosco. Inscreva nesse canal. Você não vai se arrepender de estar andando conosco. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.